existir. É de Deus a inspiração para ter a vida mostrando seu amor na criação. Eu sou uma obra de arte criada por Jesus, meu Senhor. Eu fui modelado por Deus num gesto de beleza e amor. Eu fui modelado por Deus num gesto de beleza e amor. Gesto de beleza e amor. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Quarta-feira de culto, à noite. Muito bom, no meio da semana. Que bom que você veio. E aqueles que não puderam vir, por algum motivo, acompanhe conosco o nosso culto de hoje. Que Deus seja louvado. Aceite a nossa adoração, nosso louvor também. Para iniciar nosso culto de hoje, vamos cantar Não Há o que Temer. Cante conosco. Vamos nos colocar em pé também. Sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou o Amém, estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor, ouço teu clamor, e minha destra não falhará. Que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel.
trouxe salvação. Conheço a tua dor, ouço teu clamor, e minha destra não falhará. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Amém. Amém. Convido os que puderem, vamos nos colocar de joelhos para falarmos com Deus. E os que não puderem podem ficar em pé em reverência. Querido e amado Deus, agradecemos a Ti pela oportunidade que ainda temos de vir à Sua Santa Casa. Agradecemos também porque sabemos que apesar das lutas, o Senhor está conosco, nos fortalecendo, nos amparando e ouvindo também nossas preces, prontos a nos ajudar. Nesse momento queremos pedir as bênçãos sobre este culto, que seja uma adoração aceita por Ti e que o Senhor possa estar preenchendo nos nossos corações o que vem faltando. Por favor, perdoe as nossas falhas, abençoe os que ainda não chegaram, abençoe os que estão nos acompanhando através da internet também. Olhe por cada um dos Teus filhos na terra, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Neste momento, convido a nossa irmã Elianai para fazer a mensagem musical. Nada posso esconder de Ti, Senhor. Teu olhar revela quem eu sou. Só Tu podes ver dentro do meu coração. Ainda tenho tanto pra mudar. Tento dar um passo em Tua direção. Tento segurar na Tua mão. Se eu tomar as asas da alva e voar, se eu habitar no extremo do mar, eu sei que até ali a Tua mão me guiará. Tua destra me susterá, Senhor, Tua destra me susterá. Teu olhar me encontrará, Senhor, Teu olhar me encontrará. Não rejeite as súplicas de meus lábios, Senhor. Até na alegria eu sinto a dor. Sou um vaso quebrado, vem restaurar-me então. Cura as feridas, dá-me Teu perdão. Leva minha vida muito mais além do que eu posso imaginar. Se eu tomar
da alva e voar. Se eu habitar no extremo do mar, eu sei que até ali a tua mão me guiará. Tua destra me susterá, Senhor, tua destra me susterá. Teu olhar me encontrará, Senhor, teu olhar me encontrará. O teu perdão limpou meu coração. Se eu tomar as asas da alva e voar, se eu habitar no extremo do mar, eu sei que até ali a tua mão me guiará. Tua destra me susterá, Senhor, tua destra me susterá. Teu olhar me encontrará, Senhor, teu olhar me encontrará. Me encontrará. Amém? Nós cumprimentamos nossos irmãos, nossos amigos que estão conosco nessa noite. Agradecemos a irmã Elanay pela belíssima mensagem. Eu costumo brincar com ela e dizer que quando a gente ouve o hino, o objetivo é ficar mais adventista, com mais vontade de servir a Jesus, preparar-se para a sua breve volta, né? Como temos hinos bonitos e inspiradores, né? A confiança em Deus é realmente algo fundamental que nós precisamos cultivar a cada dia. Nós temos, irmãos, alguns pedidos que chegaram aqui. Como vocês já sabem, nós temos na internet vários grupos de oração. E cada pedido, cada agradecimento, ele é registrado e posteriormente encaminhado para todos os grupos de oração que estão ativos na igreja. Então, cada pedido, cada agradecimento, ele será distribuído e oraremos por todos, porque alguns pedidos, alguns agradecimentos, eles chegam depois que a gente faz aqui a menção aqui na igreja. Mas fique tranquilo, pode colocar o seu pedido, o seu agradecimento, que todos eles serão lembrados nos grupos de oração. Nós temos aqui a irmã Marlene Mendes da Veiga, dá uma boa noite a todos. E ela pede oração especial, especialmente pelos doentes, por todos, né? E especialmente pelo que aconteceu lá na Turquia e na Síria, né? Pelo terremoto. Nós tivemos ali um grande terremoto que afetou 2 países, muitos mortos, muitas necessidades. Continuemos orando para que Deus continue a cuidar e que as pessoas possam ser resgatadas, que as pessoas possam receber atendimento. A irmã Maria Betânia Albert também agradece a Deus pelas bênçãos. A irmã Sônia Bertazzo, ela agradece a Deus pelas bênçãos e pede oração pelo irmão Arthur, seu pai, que está com a saúde debilitada, e também pelo acampamento dos jovens na próxima semana. Na próxima semana acontecerá o retiro espiritual dos jovens da igreja. Vamos orar pelos jovens que estarão nesse acampamento. Também recebemos aqui da irmã de Bonfim, uma boa noite. A irmã Marta de Ermidian, agradeço a todos pelas bênçãos. A irmã Maria Borges, agradeço a Deus pelas bênçãos. E ela pede oração pela sua saúde, ela está ruim da coluna, e por sua família. Também a irmã Marlene pede pelas pessoas que estão desempregadas e passando necessidades, além dos enfermos, e pela sua família, pela sua nora, genro e os seus netinhos amados. A irmã Cristiana Catino Rufato também deixou uma boa noite para todos.
E também a irmã Marlene, mais uma vez, pede oração pela jovem Nicole. A irmã Cristiane pede oração pela sua sobrinha Angélica, pela sua mãe e irmão que perdeu seu pai em cirurgia do coração. A irmã Hortense também pede oração pela Turquia, pela Ucrânia, e também por seus filhos Alfredinho, Silvia e Sandra. A irmã Kelly, irmã da irmã Sheila, pede oração pelo Emílio, que se Deus dê a cura, se for a sua vontade. A irmã Neus também manda um abraço para os irmãos. E aqui, irmãos, temos aqui na nave algum agradecimento, algum pedido especial pelo qual gostaria que orássemos? Vou pedir que o Mimi me ajude com outro microfone. Temos algum agradecimento, algum pedido especial aqui pelos irmãos presentes? O irmão Osmadir, pode levar para ele, por favor? Boa noite. Eu gostaria de agradecer a Deus pelas bênçãos, pelos cuidados que Ele está tendo conosco. Agradeço porque a Keila já conseguiu tirar os pontos, deixou a tiboia, e nós agradecemos pelas orações. Também gostaria de fazer 2 pedidos. Um pelo um primo nosso, que também está com problema de câncer, está fazendo quimioterapia. E também para um rapaz lá do prédio. Ele tem 26 anos, se chama Gabriel, e esse rapaz, na adolescência para jovens, ele teve um problema no pulmão. Ele ficou muito tempo esperando um transplante de pulmão. E, graças a Deus, ele conseguiu, já estava bem recuperado, mas agora, esse ano para cá, ele foi detectado agora com câncer na garganta. Ele é filho único, os pais estão desesperados. E numa hora dessa, o que nós vamos falar para o pai dele? A única coisa que nós falamos é que nós vamos orar, vamos pedir que Deus tenha misericórdia. E a mãe agradeceu se nós orássemos. Então eu gostaria que vocês lembrassem nas orações de vocês, ele se chama Gabriel. Que Deus tenha misericórdia dele e da família. Mais algum pedido especial ou agradecimento? Enquanto o Mi leva o microfone, a irmã Sara, nós temos 2 pedidos especiais de oração. Um deles é pelo vovozinho da irmã Camila Jala, filha da professora Tânia Jala. O seu avô, Natal, ele se encontra doente, ele está hospitalizado e conta com as nossas orações. Nós também temos um pedido especial que chegou já há 2 semanas, pelo eletricista Camilo. O Camilo é uma pessoa que dá manutenção na igreja e, por coincidência, a esposa dele também é chilena. E ela está doente, está passando por tratamento, o nome dela é Patrícia, e eu falei que nós iríamos orar por ela para que Deus continuasse ajudando em sua recuperação. Eu agradeço a Deus pelas muitas bênçãos recebidas. Eu gostaria nesta noite de pedir oração por uma amiga, uma família, que foi muitos anos da igreja, os meninos foram criados na igreja como desbravador, e hoje eles estão, uma família assim, bem, entendeu? E hoje eles estão passando assim uma provação muito grande, estão para perder o apartamento, o local de trabalho. Então, não tem assim o que fazer com esse negócio da pandemia que veio e tudo mais, né? E a gente não sabe assim o que fazer. Então, nós pedimos oração para que Deus tenha compaixão, né, dessa família e que possa dar uma luz para que ela possa resolver esses problemas financeiros tão difíceis por quais estão passando. Muito bem, irmãos. Mais algum O nome dela é Sandra. Mais algum pedido especial, agradecimento? Então, vou pedir que nesse momento nos ajoelhemos para orarmos ao nosso Deus. Pai nosso que está no céu, mais uma vez te agradecemos por esta feliz oportunidade que nos concede estarmos aqui reunidos em tua Santa Casa de Oração nessa quarta-feira, no meio da semana, onde
estamos aqui reunidos para louvar o Teu nome, para ouvir a Tua voz e, de forma toda especial, colocar diante de Ti nossos agradecimentos pelas bênçãos recebidas e também por pedidos especiais. Nós mencionamos aqui o nome de algumas pessoas, suplicando por saúde, por emprego, por dificuldades. Lembramos também dos que estão sendo afetados na Turquia e na Síria pelo terremoto. Suplicamos que o Teu poder possa estar presente com as pessoas que estão ali ajudando, que todos possamos confiar em Ti e que esses eventos também sirvam de alerta para mostrar que as profecias estão se cumprindo e que muito em breve nós temos a certeza no nosso coração de que Jesus voltará para colocar um ponto final no sofrimento que temos aqui nessa terra. Também lembramos pela guerra da Ucrânia, nós temos irmãos que estão lá também passando por essa dificuldade. É mais um sinal, mais uma evidência de que as profecias estão mesmo se cumprindo, indicando que estamos no fim dos tempos. Suplicamos, Senhor, que possas abençoar a cada pessoa que deixou o seu pedido, o seu agradecimento. E confiamos, Senhor, em Teu poder para suprir cada uma de nossas muitas necessidades. Aproveitamos, Senhor, para colocar em Tuas mãos mais uma vez a irmã Sheila, que vai abrir a Tua palavra conosco nessa noite. Queres abençoá-la, abençoar sua família, para que ela, ao falar a Tua palavra, seja utilizada pelo Teu Santo Espírito. Continua ao nosso lado, nos perdoe onde temos falhado, Senhor, e continue a nos dar ânimo e força para superar os desafios que estão diante de nós. Nos entregamos, Senhor, em Tuas mãos, em nome e por amor de Jesus, Senhor. Amém. Boa noite, irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus. Vamos deixar Deus falar ao nosso coração. Vamos abrir, então, primeiramente, João, Evangelho de João, no capítulo 8. Que Deus abençoe a todos vocês que estão presentes, como o Oscar já disse, e aos muitos amigos que estão nos assistindo agora aqui pelo YouTube. Sejam muito bem-vindos, Cleonice, a irmã Hortência, a Ellen. O Oscar já citou algumas pessoas, a Luciane Schiavon, que o Senhor possa abençoar o lar de vocês. E mais pessoas que estão se conectando ou irão se conectar. Que esta mensagem, primeiramente, eu peço a Deus, primeiramente, que ela venha de encontro às minhas necessidades, de encontro àquilo que eu preciso para a minha fé e para a sua fé também. Vamos orar, então. Querido Deus, nós abrimos a Tua palavra, Senhor, e nós queremos, ó Pai, que o Espírito Santo só apenas me use, porque esta mensagem que será pronunciada aqui seja uma mensagem que possa vir aos nossos corações, falar aos nossos corações, e não apenas haja o ouvir dessa mensagem, mas que haja mudança em nossas vidas. Que nós possamos, a cada palavra dita, a cada palavra lida aqui, que nós possamos meditar nessas palavras. E assim, Senhor, que seja para o nosso crescimento espiritual e para a nossa fé em Cristo Jesus. Amém, meu Deus. Então, nós vamos começar lendo a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 8, a partir do versículo 12, onde há um discurso de Jesus sobre a sua missão. E a palavra de Deus nos diz assim: Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Disseram-lhe, pois, os fariseus: Tu testificas de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu-lhes Jesus e disse-lhes: Ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou.
Mas vós não sabeis de onde vim, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. E se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo. De mim testifica também o Pai que me enviou. Disseram-lhe, pois, onde está teu Pai? Jesus respondeu, não me conheceis a mim nem a meu Pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis ao meu Pai. Essas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo. E ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Continuando no versículo 21. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez, eu retiro-me e buscar-me-eis, e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não podeis vós ir. Diziam, pois, os judeus, porventura quererá matar-se a si mesmo, pois diz, para onde eu vou, não podeis vós ir? E dizia-lhes, vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrerei em vossos pecados. Disseram-lhe, pois, quem és tu? Jesus lhes disse, isto mesmo que já desde o princípio vos disse. Muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo. Mas não entenderam que ele lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai que me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, e o Pai não me tem deixado só porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dizendo-lhe estas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente serei meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu vou reforçar aqui o verso 31. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós vamos falar um pouquinho aqui de coisas que são muito comuns no nosso dia a dia, baseado um pouquinho com a palavra de Deus também. Nos últimos anos, há uma disseminação muito grande de notícias falsas. Vocês sabem muito bem disso. Essas notícias falsas atingiram um nível alarmante. A fronteira que a gente vê entre os fatos e boatos, verdade e mentira, realidade e fantasia, tornou-se tão tênue que muitos a cruzam sem perceber. E o tema ganhou uma atenção assim, descomunal. Há muitos estudos, inclusive acadêmicos, sobre esse tópico. Existe um estudo sobre transmissões de 120 mil notícias pelo Twitter. Esse estudo é de 2006 e de 2017. E indicou que a mentira ela circula muito mais rapidamente e vai muito mais longe do que a verdade. E a probabilidade de que uma notícia falsa seja retweetada ou repostada, ela é de 70% maior. Então, às vezes, os robôs aceleram essa circulação, né, de verdades e mentiras, mas as pessoas também, você pode espalhar mentiras. E as mídias sociais, em especial, se tornaram agora fontes de falsidade. E aí eles falavam, né, quando eles publicaram essa pesquisa, que em 2022, uma consultoria, Gartner, publicou que a população consumiria mais notícias falsas do que verdadeiras, que foi o ano que nós passamos. Imagina os próximos, né? Então, nós sabemos que, do ponto de vista escatológico, a mentira ela vai se intensificar de que forma? Cada vez mais. E nós sabemos que o regime de engano que entrou no mundo por meio de quem? Da serpente, lá em Gênesis 3, ele será erradicado somente quando?
quando essa serpente for totalmente destruída. Isso a gente pode ver lá em Apocalipse, no capítulo 20. E até lá, a mentira ganhará terreno, tentando matar quem? A verdade. E Jesus insistiu muito que nós devemos cuidar para não sermos enganados, especialmente nos fins dos tempos. Em Mateus, no capítulo 24, nós lemos muito sobre isso. Jesus nos alertando sobre os eventos dos últimos dias, os eventos finais. E ele fala que a mentira seria tão elaborada que, se possível, os próprios escolhidos seriam enganados. Mateus 24, versículo 24. É um texto muito conhecido e você pode ir à sua Bíblia. E somente quem ama a verdade conseguirá discernir ali os enganos. E com todo esse engano de justiça, vamos ler aqui 2 Tessalonicenses 2,10. 2 Tessalonicenses 2,10. Diz assim: e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Irmãos, o Apocalipse, ele apresenta um cenário de engano sistemático, generalizado, intencional. E não se trata de um mero declínio da verdade, mas de uma tentativa de estabelecer o reino da mentira, um mundo de versões alternativas. E olha como essa mensagem ela é bem atual. Na Bíblia, a mentira tem origens opostas, nós sabemos. Jesus, ele é totalmente a personificação da verdade. Como a gente lê em João 14, no verso 6, o que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. João 14, versículo 6. Mas, por outro lado, Satanás é o pai da mentira. Isso nós lemos em João 8,44. João 8,44. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. João 8,44, se vocês quiserem colocar na tela. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Irmãos, de que lado nós estamos? Com certeza, eu e você vamos dizer que estamos do lado da verdade, graças ao bom Deus. Mas eu gostaria de ler com vocês um texto do livro de Romanos, no capítulo 13, a partir dos versículos 11. Nós vamos ler na nossa Bíblia, Romanos 13, dos versículos 11 a 13. E digo isto, conhecendo... Vou ler ali na versão da igreja, que assim vocês acompanham. E fazei isso, conhecendo o tempo, que já é hora de despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós, quando nos tornamos crentes. Pode ir para o 12. A noite é passada e o dia é chegado. Dispamo-nos, pois, das obras das trevas e vistamo-nos, pois, das obras da luz. O 13 agora. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias e bebedeiras, não em impudícias e dissoluções, não em contendas e invejas. Entre tantas mentiras espalhadas no meio das verdades, aqui nós temos uma mensagem que nós não podemos... tem aqui o final, né? Revestivos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidados da carne em suas concupiscências. No 14, ele colocou para nós. Não é hora mais, irmãos, de brincarmos de sermos cristãos. Não é hora mais de dormirmos. Nós estamos vivendo no tardando do esposo, registrado na parábola das 10 virgens, em Mateus, no capítulo 25. Nós não podemos mais dormir, pois já expirou o nosso tempo. Não é mais hora de brincarmos com o pecado que nos pica como uma serpente e cauteriza a nossa consciência. Não há tempo mais de sermos infiéis, ter uma vida dupla, oculta, que ninguém conhece. Aquela vida oculta que aparece nas horas escuras. A lição da Escola Sabatina dessa semana,
no dia de terça-feira, ela cita ali a história de Noé. Quando Noé pregou, eles não creram que um dilúvio, eles não estavam crendo que um dilúvio viria sobre a terra. E hoje, muitos ainda contestam que ele não aconteceu. E eu gostaria de ler aqui um texto do livro Eventos Finais, na página 14, que diz assim: nós havemos de comparecer diante de magistrados para responder por nossa lealdade para com a lei de Deus, para dar a conhecer as razões da nossa fé. E aí ela complementa assim: e os jovens devem compreender estas coisas. Isso está em um livro Eventos Finais, página 14. Já no livro Obreiros Evangélicos, na página 312, está escrito assim, que os ministros de Cristo, hoje em dia, acham sem perigo, porque Satanás está operando continuamente para desviar-lhes a mente para direções errôneas, de maneira que a verdade perca sua força sobre o coração. É isso que Satanás está tentando fazer, que a verdade perca força. Você, com certeza, sabe o que são fake news. Nós ouvimos muito falar sobre isso. Elas se tornaram esse comportamento social, estão dominando o mundo das redes sociais. E o meio digital, que ainda prevalece a pressa e a falta de paciência para os detalhes, é o ambiente ideal para a propagação de fake news. Então, além desses, como eu disse, né, além desses robôs que espalham notícias falsas nas redes sociais, o que acontece? Esse fenômeno também deve ser creditado à má-fé de indivíduos que produzem e compartilham propositalmente notícias falsas. E o comportamento do público, o nosso comportamento, ele é determinante para que as fake news se espalhem. Nós somos ingênuos ao distribuir, muitas vezes, notícias antigas. Então, se nós somos os arautos da verdade, nós não podemos ficar repassando notícias que são fakes, ajudando a disseminar a mentira. Nós temos que checar as datas, ou às vezes é uma notícia tão absurda, até um meme, e a pessoa está tomando como fato real. Então, além desse comportamento individual, ao falarmos das fakes, né, é preciso reconhecer que nós estamos diante de um quadro social, uma estratégia do inimigo. Eu vejo isso como uma estratégia do inimigo. A verdade se misturando com o erro, e as pessoas já não sabem mais o que é certo, o que é verdade, o que é erro. E agora, é isso que Satanás queria, conturbar a nossa mente. Nós vamos chegar ainda num ponto muito maior, vocês vão ver lá na frente o que os espíritos de profecias dizem, nos livros. E a psicologia social, ela explica o fenômeno, irmãos, dessa viralização. E isso é orientado por um cientista ligado a um centro para o cérebro, biologia e comportamento da Universidade de Nebraska, nos Estados Unidos, chamado Davi Carvalho. Há pessoas que, ele diz assim, que ainda que constatem terem acreditado numa mentira, elas não a desprezam, pois ela se revela coerente com o seu jeito de pensar, de agir, de estar no mundo, ou lhe trazem alguma compensação, conforto. E isso se chama dissonância cognitiva. E o Davi Carvalho ele explica que isso acontece quando as pessoas têm necessidade de estabelecer uma coerência entre as suas cognições, que são seus conhecimentos, suas opiniões ou as suas crenças. E eles acreditam ser o certo com o que se apresenta como opção de comportamento ou de pensamento. Então, vocês já ouviram falar, né? Aquela máxima de que basta repetir uma mentira para que ela se torne verdade. Já ouviram isso? Isso é uma das regras básicas ali da propaganda política, que foi constantemente atribuída ao ministro da propaganda nazista de Adolf Hitler, era Joseph Goebbels, que ele dizia assim: uma mentira contada 1000 vezes torna-se uma verdade. Mas, irmãos, se pudéssemos fabricar uma verdade apenas repetindo uma mentira, não haveria necessidade de tantas outras técnicas de persuasão que nós conhecemos. E vamos falar, então, sobre a importância do conhecimento. Porque um dos obstáculos é o conhecimento, é aquilo que nós já sabemos. Então, mesmo quando uma mentira parece plausível, por que nós deixaríamos de lado aquilo que sabemos só porque a ouvimos repetidamente? E é isso que o inimigo vai fazer. Ele começa a plantar tanta mentira
para que quando chegue lá no futuro você fale, nossa, é verdade, eu já ouvi sobre isso. Mas olha só, segura um pouquinho que nós vamos chegar nos pontos mais à frente. Então, isso mostra algo fundamental sobre a maneira como nós atualizamos as nossas crenças. A repetição tem o poder de fazer algo parecer mais verdadeiro, mas ela não se sobrepõe ao conhecimento. Então, graças a Deus, nós temos que nos fortalecer na verdade, no conhecimento da verdade, para que qualquer mentira contada, seja quantas vezes for, não se sobreponha ao conhecimento. Então, nós nos perguntamos por quê? E a resposta está relacionada com o esforço necessário para sermos rigidamente lógicos sobre qualquer informação que nos chega aos ouvidos. Outra maneira é reconhecer a nossa obrigação de parar de repetir mentiras. Se repetirmos coisas sem nos preocuparmos com a sua veracidade, nós estamos apenas ajudando a fazer deste mundo um mundo onde mentiras e verdades vão se confundindo cada vez mais com facilidade. E por que, então, não disseminarmos, irmãos, a nossa fé com mais frequência? Já que temos o mundo das fake news aí espalhados, e, como eu disse, se propaga mais fake news do que notícias verdadeiras, por que não nós propagarmos, enchermos, entupirmos as redes sociais com frases verdadeiras da palavra de Deus? Mas, primeiro, eu preciso realmente crer nisso. Eu preciso ter uma fé real com Deus para eu dar prova disso que eu estou falando. De nós será exigido, irmãos, uma fé diferente. E Deus, na sua graça e misericórdia, Ele está até permitindo prenúncios do tempo de angústia para que nós possamos entender, nesse momento, a dependência que nós precisamos ter de Deus. Ele não quer uma fé infantil, não. É uma fé arraigada. É uma fé que supera o luto, que supera a dor. Não que Deus não vai entender o nosso luto, a dor, o nosso sofrimento, porque até Deus vai destruir tudo isso, Ele prometeu destruir tudo isso, onde o mundo não haveria dor, luta e sofrimento, mas nós precisamos de fé para passar por essas provações do nosso cotidiano, que eu entendo que são apenas exercícios para a prova final, assim como uma prova de um grande vestibular, né? Ou a prova para se conseguir um CRM, por exemplo, uma prova difícil, a prova final que nós vamos ter que passar. E alguns textos que eu li do livro Eventos Finais, que eu queria ler aqui para vocês, sobre o disfarce do cristianismo. Então, aqui nos diz assim: aproximamo-nos do fim da história terrestre. E Satanás está trabalhando como nunca antes. Ele está procurando atuar como dirigente do mundo cristão. Com uma intensidade que é incrível, ele está agindo com seus enganosos prodígios. E Satanás é representado andando em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. E ele deseja envolver o mundo inteiro em sua confederação. Ocultando sua perversidade sob o disfarce do cristianismo, ele assume os atributos de um cristão e alega ser quem, irmãos? O próprio Cristo. A palavra de Deus declara que quando isso corresponder às intenções do inimigo, por meio de suas instrumentalidades, ele manifestará tão grande poder sob a aparência de cristianismo, e aí vem aquele texto que nós lemos lá, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Como os espíritos professarão fé na Escritura Sagrada e demonstrarão respeito pelas instituições da Igreja, sua obra será aceita como manifestação do poder divino. Esse texto do Grande Conflito, página 588. Então, assim, como os espíritos professarão a fé na Escritura Sagrada e demonstrarão respeito pelas instituições da Igreja, sua obra será aceita como manifestação do poder divino. Mas esses espíritos de mentira, irmãos, eles contradizem as Escrituras. Então, por que nós precisamos estar cada vez mais arraigados na verdade? Os santos precisam alcançar, isso está em Eventos Finais, página 157. Os santos precisam alcançar completa compreensão da verdade presente, a qual serão obrigados a sustentar pelas Escrituras. Precisam compreender o estado dos mortos, pois os espíritos de demônio lhes aparecerão, pretendendo ser amigos e parentes amados, os quais lhe declararão que o sábado foi mudado, bem como outras doutrinas não escriturísticas. Esses enganos a gente lê no livro Eventos Finais, também no livro Primeiros Escritos. Olha isso, irmãos. Os apóstolos,
conforme eles vão personificar esses espíritos de mentira, eles são apresentados contradizendo o que eles próprios escreveram sob a inspiração do Espírito Santo, quando estavam na Terra. Vão negar a origem divina da Escritura Sagrada. Então, mediante, nós sabemos, 2 grandes erros principais: a imortalidade da alma e a santidade do domingo. Satanás há de enredar o povo em suas malhas. Enquanto o primeiro, que é a imortalidade da alma, lança o fundamento do espiritismo, esse sobre a guarda do domingo cria um laço de simpatia com Roma. A gente lê também esses textos no livro Grande Conflito. E aqui, irmãos, continua falando assim no livro Grande Conflito: levantar-se-ão pessoas pretendendo ser o próprio Cristo e reclamando o título e culto que pertencem ao Redentor do mundo. Efetuarão maravilhosos prodígios de cura, afirmando terem recebido do céu revelações que contradizem o testemunho das Escrituras. Mas aí tem um alívio aqui para nós. Mas o povo de Deus não será desencaminhado. Amém? Os ensinos deste falso Cristo não estão de acordo com as Escrituras. E aquele que conhece realmente, o povo de Deus que conhece, tem o conhecimento, ele não será abalado. Sua bênção é pronunciada sobre os adoradores da besta e de sua imagem, a mesma classe sobre a qual a Bíblia declara que a ira de Deus, sem mistura, será derramada. E não será permitido a Satanás, irmãos, uma coisa: imitar a maneira do advento de Cristo. Satanás ele se apresentará, sim, personificado a Jesus Cristo, realizando poderosos milagres, e os homens vão se prostrar e adorá-lo como Jesus Cristo. Ser-nos ordenado adorar a este, a quem o mundo glorificará como Cristo. Olha como a mentira vai se propagando. Essa é a pior, a final. E o que havemos nós de fazer? Dizer-lhes que Cristo nos acautelou contra semelhante adversário, o qual é pior inimigo do homem, mas que afirma ser Deus. É que quando der o aparecimento de Cristo, a gente vai dizer, isso será com poder e grande glória, acompanhado de miríades e miríades de anjos. E quando ele vier, reconheceremos a sua voz. E como que nós podemos reconhecer a sua voz? Porque nós o conhecemos. Satanás está procurando, irmãos, conseguir toda a vantagem. Disfarçado de anjo de luz, percorrerá a terra como taumaturgo. Eu vi aqui o que era taumaturgo, que eu não sabia. É que opera milagres. E com bela linguagem, ele apresentará sentimentos sublimes, ele falará boas palavras, realizará bons atos, personificará a Cristo, mas num ponto haverá notável diferença. Satanás apartará as pessoas da lei de Deus. Não obstante, ele imitará tão bem a justiça, novamente falando lá de Mateus 24, que se possível fora, enganaria os próprios escolhidos. Olha só, irmãos, cabeças coroadas, reis, presidentes, governantes em altos postos, curvar-se-ão ante as suas falsas teorias, ante as suas fake news. E eles vão realizar milagres. Enfermos serão curados. Milagres se efetuarão aos nossos olhos. Estamos nós apercebidos para a prova que nos aguarda quando as mentirosas maravilhas de Satanás forem mais amplamente exibidas? Essas obras de cura, diz assim o livro Mensagens Escolhidas, levarão os adventistas do 7º dia à prova. E Satanás, por meio de uma variedade de enganos, efetuará prodígios que parecerão genuínos milagres. E ele esperou fazer disto um elemento de prova para os israelitas ao tempo de seu livramento também lá do Egito. Mas nós, irmãos, precisamos não confiar nas pretensões dos homens. Eles podem, como Cristo descreve, professar que operam milagres curando os doentes. Satanás virá para enganar, se possível, os próprios escolhidos, novamente, porque ele alegará ser Cristo e se apresenta pretendendo ser o grande médico missionário. Ele fará com que desça fogo à vista dos homens para provar que é Deus.
Mas Satanás ainda será deificado. Está em Eventos Finais, na página 168. E nessa época, irmãos, aparecerá o anticristo, como o Cristo verdadeiro. A lei de Deus, então, será o quê? Anulada completamente entre as nações do mundo. Sazonará a rebelião contra a santa lei de Deus. Mas o verdadeiro chefe de toda essa rebelião é Satanás, disfarçado de anjo de luz. E nós temos que falar isso hoje, para que todos tenham conhecimento hoje, para que quando virem essas fake news, possam então discernir o certo do errado. Os homens serão iludidos e os exaltarão no lugar de Deus, deidificando, mas a onipotência intervirá. E as igrejas apostatadas que se unirem na exaltação de Satanás, se expedirá então uma sentença, como está escrito em Apocalipse 18, no verso 8. Portanto, num dia virão as suas pragas, a morte e o pranto e a fome, será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que a julga. À medida que se aproxima o segundo aparecimento do Senhor Jesus Cristo, instrumentalidades satânicas são impelidas por um poder de baixo. E Satanás não somente aparecerá como ser humano, mas personificará Jesus Cristo. E o mundo que tem rejeitado a verdade o receberá como Senhor dos senhores e Rei dos reis. Mas que nós possamos distinguir entre a genuína obra de Deus e a imitação, irmãos, do poder das trevas. Esses milagres não podem tomar o lugar da Bíblia. Se aqueles por quem são realizados curas acham-se dispostos, por causa dessas manifestações, a desculpar e a negligenciar a lei de Deus e continuam em desobediência, ainda que possuam qualquer e toda extensão de poder, não se segue que possua o grande poder de Deus. Ao contrário, é o poder operador de milagres do grande enganador. A Bíblia, irmãos, nunca será, guardem isso, nunca será suplantada por manifestações miraculosas. A verdade precisa ser estudada, precisa ser pesquisada como tesouros escondidos. Não serão dadas maravilhosas iluminações à parte da palavra ou para tomar o lugar dela. Apegai-vos à palavra. Recebei o enxerto da palavra que torna os homens sábios para a salvação. O último grande engano, irmãos, deve logo patentear-se diante de nós. O anticristo vai operar suas obras maravilhosas à nossa vista. Tão meticulosamente a contrafação se parecerá com o verdadeiro, que será impossível distinguir entre ambos sem o auxílio das Escrituras sagradas. Pelo testemunho destas, toda declaração e todo prodígio deverão ser provados. O livro Grande Conflito nos alerta sobre isso. E esse engano, que é quase ali universal, né? Os mortos aparecerão através de sutis enganos de Satanás. Muitos se unirão com aquele que está amando e proferindo mentiras. E nós vemos hoje como a verdade está se misturando com a mentira. Que espécie, irmãos, de fé é requerida, então, de nós nesses dias? Nós precisamos cultivar a nossa fé, encarar a vida com confiança e decisão, com o espírito motivado. Nós sabemos que para quem tem fé, tudo é possível. É crermos em algo sem ter nenhuma evidência de que é verdadeiro, mas que foi falado pela palavra de Deus. Como eu posso aumentar a minha fé? Exercitando a minha fé. Irmos em frente, mesmo quando a estrada não for tão asfaltada, vamos em frente pela graça de Deus. Vamos admitir que temos dúvidas, se temos incertezas, falemos a Deus sobre isso. Não é errado termos dúvidas, termos questionamentos, mas não podemos ouvir a outra versão e não ir atrás dos fatos. Deus ele requer que realmente a gente sente e converse. Senhor Jesus, como é isso? Me explique. Não devemos enfatizar o fracasso. De repente, o problema ele passa a ser o centro de nossa existência. Nós precisamos estudar a Bíblia, porque a Bíblia revela o caráter de Deus o Pai e o Espírito Santo, a fortalecer a sua fé neles. Nós precisamos entrar no ritmo de Deus, ler a Bíblia para conhecer a vontade revelada do nosso Pai.
Nós precisamos pagar o preço da fé. A fé que nada custa, já viram essa frase? A fé que nada custa, ela nada vale. E ter fé não é achar que Deus fará tudo o que eu quero, mas ter a certeza de que Deus fará por mim tudo o que eu preciso. Nós devemos subir o primeiro degrau com fé, mesmo que nós não estejamos vendo a escada toda, mas sabendo que ali nós vamos ter a nossa salvação. O diabo treme, irmãos, treme diante de um cristão que coloca prioritariamente Deus em primeiro lugar. Isso é muito bom de nós ouvirmos. O diabo treme diante de um cristão que coloca prioritariamente Deus em primeiro lugar na sua vida. Quando abro mão de prazeres e tudo que coloca Deus em segundo plano, eu estou adotando o princípio da adoração. Eu revelo que só Deus administra minha mente, minhas atitudes, meus pensamentos, minhas ações. No livro de Abacuque, se o Tiago quiser colocar para nós, Abacuque 3, de 17 a 19, tem um texto muito bonito que diz assim que ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor é minha fortaleza, Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar nas suas alturas. Irmãos, nós temos muito a falar sobre isso, temos muita mensagem a esse respeito, mas nós precisamos, além disso tudo, usar o nosso escudo da fé, com a qual nós poderemos apagar todas as setas inflamadas do inimigo. A fé, irmãos, ela é uma arma poderosa contra os males do mundo, contra o inimigo implacável das nossas almas. Nós vemos o escudo da fé aliado às outras peças fundamentais da armadura de Deus. E nós precisamos nos revestir todos os dias, preparando, né? Sejamos preparados, então, contra o inimigo do Senhor, contra essas coisas. Nós precisamos vencer os inimigos da fé, que é a dúvida, que é a incredulidade, que é o medo. Nós precisamos confiar no Senhor de todo o nosso coração, não nos apoiarmos no nosso próprio entendimento, mas reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. Ele vai endireitar as nossas veredas, irmãos. E, por fim, que nós possamos viver pela fé. Deus nos convida a crer todos os dias. Graças a Deus, as suas misericórdias se renovam para nós a cada manhã. Se a nossa fé é pequena, irmãos, nós podemos pedir, como os apóstolos de Jesus fizeram. Lá em Lucas 18, no verso 8, coloca para a gente, Tiago, os que os discípulos disseram. Lucas 18, no verso 8. Nós podemos ir a Deus com o nosso coração, humilde coração, pedir isso para Deus. Senhor, aumenta-nos a fé. Quando Ele pergunta, Ele vai vir, vai achar fé na terra, mas não precisa ser a falta de fé minha, nem a sua. Assim como o amor que vai se esfriar, como Ele disse, não precisa ser o meu, nem o seu. Crer é uma questão de escolha. Nossa vida é feita de escolhas. Você escolhe confiar em Deus ou apenas se simpatizar com as promessas que Ele fez. Mas, como tudo na vida, a fé exige, irmãos, uma decisão. Sim, exige uma decisão, um passo que lhe comprometerá por completo. E aí, a mensagem de hoje que o Senhor quer trazer para mim e para você, dizendo assim, comprometa-se, Sheila, comprometa-se, Oscar, a crer em Jesus. Se decidiu crer, permaneça firme na fé em Cristo. Mais cedo ou mais tarde, nós seremos testados, sim, pelas circunstâncias da vida. O próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições. Isso pode colocar em xeque toda a minha confiança no Senhor. Mas nós não devemos ter medo, não desanimar, não duvidar. Nós devemos crer, nos apoiar nas promessas que Deus deixou. Temos muitos exemplos bíblicos aqui, assim como os meninos lá, Sadraque, Mesaque e Abdinego, chegaram e falaram para o rei, Senhor, rei, se o Senhor quiser livrar-nos, Ele vai nos livrar, seja dentro, seja fora. E muitas vezes o Senhor, Ele não nos livra da fornalha, Ele nos livra lá na fornalha, Ele nos livra. E quantas vezes nós passamos por experiências e nós não temos nada a temer, a menos que nós nos esqueçamos da maneira como Deus já nos salvou. E é um passo de fé.
um dia por vez. Nós vamos um passo de fé. Não tenhamos medo, irmão. Não desanimemos. Nós não devemos duvidar, mas crer no Senhor Jesus e mantermos firme a verdade, porque assim a mentira não será propagada pelo inimigo na nossa vida. E nós sermos sendo a verdade, que é Jesus Cristo, nós vamos mostrar ao mundo essa verdade. Muitas das pessoas não vão ler a Bíblia, irmãos, mas elas vão ler quem? Vão ler a Bíblia através do nosso testemunho. Que o Senhor possa abençoar a mim e a você, a sermos verdadeiros arautos da verdade. Em Cristo Jesus. Amém. Se as ondas desta vida destruírem tua fé e fizerem que duvides de que em breve voltarei, volve os olhos ao passado, vê na cruz o meu sofrer. Queres provas mais do que esta, tanto ao bem que a vida tem. Pensas mesmo ser tão fácil esquecer o que falei? Se na história deste mundo já meus pés encoerei, mesmo que uma mãe viesse de seu filho se esquecer, ainda assim não haveria de me esquecer de ti. Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, um dia prometi voltar e pronto estou a cumprir. Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, eu não me esqueci de ti. Virei outra vez. Querido Deus, que o Senhor abençoe, Senhor, cada lar aqui representado. Cada lar que veio aqui presencialmente, ou cada lar que está assistindo online. Abençoe os pais, os filhos, os avós, as tias, os vizinhos. Que nós possamos, Senhor, ser luz para todas as pessoas. E que, quando a gente lê na Bíblia que o amor de Deus, o amor por Deus esfriará muitos, que não possa ser o meu nem o seu, nem o de ninguém que está assistindo, Senhor. Nem desses nossos irmãos. E também que a nossa fé, Senhor, nós possamos hoje entender as pequenas provas como exercícios para a grande prova final que haverá. E que nós jamais, Senhor, nos desviemos da verdade do Senhor Jesus.
Jamais nos desviemos do que assim diz o Senhor, da palavra. Muitos podem até cair, Senhor, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. E que ao Senhor Jesus voltar em grande glória nas nuvens do céu, com miríades e miríades de anjos, nós possamos dizer: Senhor, aqui está os filhos que me deste. Esta foi a descendência, e todos nós, Senhor, nós te louvamos, porque nós temos agora visto que realmente o Senhor voltará e nós poderemos ir para um mundo onde não haverá mais luto, nem morte, nem dor. Que estes enganos, Senhor, não atinjam a nossa vida, nem a vida dos nossos queridos, ó Pai. Mas que possamos hoje nos fortalecer na verdade, no conhecimento da verdade. E essa verdade nos libertará. Nós te agradecemos por essas bênçãos que recebemos e que essa mensagem possa nos ajudar a tomarmos uma decisão firme, Senhor, de não brincarmos, de não dormirmos, porque já é a hora, já passou da hora, Senhor, em despertarmos do sono, porque a nossa redenção está muito próxima, ó Deus. Nós confiamos que o Senhor em breve voltará. É só um pouquinho mais, Senhor. Abençoe todas essas pessoas que estão ouvindo esta mensagem ou que ouvirão. E também abençoe, Senhor, todos os pedidos e necessidades enquanto estivermos aqui nesta terra. Em nome e por amor de Jesus. Amém, meu Deus. Em paz eu vou ouvir a voz de Deus. Em paz eu vou. Estou feliz. Achei abrigo em sua casa, em paz estou com meu Jesus. Em paz eu vou ouvir a voz de Deus. Em paz eu vou. Estou feliz. Achei abrigo em sua casa. Em paz estou com meu Jesus. Achei abrigo em sua casa. Em paz estou com meu Jesus. Amém. Uma boa noite a todos.